Oi, Dani, espero que esteja tudo bem. Meu nome é Isabela, eu tenho 22 anos e eu tô te escrevendo porque eu tenho um relacionamento presencial com um turco que começou em maio desse ano e eu gostaria de saber a sua opinião. Ele se chama Mustafa, como todos do canal, ele tem 28 anos. A família é de um vilarejo na Turquia, mas eu fiquei meio interessada nele, tá? E desde a primeira vez que eu o vi. Gente, Isabela me despenca para a Turquia, onde ele está no momento. Mas Dani, se a distância é... A Isabela conheceu o Mustafa em Lisboa, onde vivem todos, né? Mas ela estava com um programa escolar marcado para a Turquia. Então ela veio fazer o programa dela aqui e tal. E depois acabou voltando porque ela gostou bastante. Parece que gostaram muito dela também na área de economia, né? Que eu sei que é uma área muito forte aqui. O turco foi muito solícito, que são mesmo. Aí que tá o X da questão, Thaisa. Eles são solícitos e principalmente quando se trata do país deles, é um orgulho para eles alguém vir para cá. Então, de repente, deu aquela embolada você achando que ele estava afim de você, coisa e tal. Ele estava só tendo orgulho do país dele. Nossa, eu não acho o Mustafa assim extremamente interessado em Isabelle, não. Apesar que estão namorando da Isabelle, né? Que a gente vai ver se é namoro mesmo, ou se é um namoro ocidental seus aí, porque o nosso aqui é diferente. Vamos lá. Conversamos um pouco até que um dia eu tive coragem para convidá-lo para tomar um drink. Ele prontamente aceitou e falou que estaria livre no próximo domingo. No dia, ele me buscou em casa, fomos a um bar perto do trabalho dele e sentamos numa mesa com alguns conhecidos dele que trabalhavam nesse bar. Eu fiquei chocada. Eu pensei, tá, peraí, o rapaz veio num date comigo pra gente sentar com os amigos dele, né? Mas calma que depois eu explico, diz ela. Linda, nem precisa explicar não, tá? Não era date, Isabela. Pra ele, não. Então saímos para beber e conversar de vez em quando, mas nada além disso. Meses! Fevereiro, março, abril, 3 meses sem um beijo, tá, gente? Saíam direto, mas não passava de conversa. Eu estava super interessada, mas nunca dei em cima. Nem ele, né, Isabela? Ele não chegou em você. Já era um grande sinal aqui pra gente de uma falta de interesse, talvez, né? Eu estava super interessada, mas não dei em cima. Para mim, o fato dele aceitar sair comigo demonstrava que ele tinha interesse também. Nós conversamos sobre muitas coisas e ele sabia que eu nunca tinha tido um namorado e que eu era virgem quando o conheci. Eu tive 2 ficantes na adolescência, mas nada sério. A Isa tem 22 anos, né? E só coisa de adolescente mesmo, e ele sabia disso. E um dia, que tínhamos bebido bastante, ele me perguntou se eu era virgem, e eu disse que sim. Eu não me lembro muito bem o contexto, mas ele ficou chocado. Só falar que a Isabela não segue nenhuma religião, tá? Nem ela, nem a família, só a título de curiosidade, né, que às vezes eu coloco aqui. Ela era virgem por questões da Isabela com a Isabela. Nessa mesma noite, fomos a uma balada juntos. Daí, rapazes vieram perguntar se ele era meu namorado, e ele disse que sim, na intenção de afastá-los. Fomos a uma balada juntos. Daí, rapazes vieram perguntar se ele era meu namorado e ele disse que sim, na intenção de afastá-los. Até me abraçou enquanto a gente estava lá. Nunca tinha rolado nada entre nós, mas para mim parecia um sinal claro de interesse. Você está tentando se reafirmar o tempo inteiro. Quando é assim, Isa, você é uma mulher muito inteligente, né? Mestra, a escola que você foi aceita aqui na Turquia, gente, é só o creme de la creme, aquela universidade, tá? E você sabe disso, meu amor. Você tem um tico batendo com o teco aqui, eu espero que você entenda o que eu tô falando. Você está tentando se reafirmar o tempo inteiro com a vontade de que isso seja verdade. Porque você mesma sabe que não tinha interesse do Mustafa. Orando por dentro? Tô. Se alguém me falar isso, eu vou pra terapia. E não saio. Calcula lá atrás como ele não mostrava muito interesse. Você teve que pular no colo dele pra ele te dar um beijo. Quem chamou pra sair foi você, beleza, mas aí passou o quê? 1 mês, 2, 3, 4, quase, né? Ele não te deu um beijo, Isabela. Não. Sabe? Eu não acho necessariamente que... Se ele tivesse atração por você, ele já teria te agarrado, né? Ele te colocou na friend zone, né? Uma amigona dele, quase que se você fosse mais velha que ele ia te chamar Diabla. Ele só não te chama Diabla porque você é mais nova. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Você sabe turco. De tia. Bom, não passou pela minha cabeça que ele me visse apenas como amiga. Recentemente, ele me disse que nessa época ele não tinha segundas... Gente,
Prestem atenção comigo aqui quem tá me xingando até então, né? Porque eu já sei que vocês estão me xingando. Vamos lá. Recentemente, ele me disse que na época ele não tinha intenções comigo. E inclusive aceitava sair comigo por educação. Ele falou que ficou comigo por educação. Queria sair para beber e como eu convidava, ele ficava com medo e sem graça de dizer não. Ele ficava com medo de dizer que não podia e acabar me encontrando em algum bar. Realmente, nessa época, era eu que o chamava para sair 90% das vezes. Mas a primeira vez, nossa, gente, depois de 3 meses, eles ficaram a primeira vez, tínhamos bebido bastante. E aconteceu, eu até grifei isso aqui, pus em negrito. Né, Isabela? Confirmo o que a gente está achando aí. A turma do gargarejo também, tenho certeza. Quem é novo no canal também. Teve que beber de cair para ficar com você. Não teve sexo, mas teve todo o resto, né? O que será que é todo o resto também? No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Nossa, que afrodisíaco, né? Para não dizer broxante. O cara demora 3 meses para ficar com você. Finalmente, ele bebe a cachaça que tem no mundo para te dar um beijo e a mensagem de outro dia de manhã, ao invés de oi, gatinha, adorei ficar com você. Oi, linda, bom dia. Adorei a noite de ontem. Quando é que vai ser a próxima? Ao invés disso, ele diz desculpa. Eu vou lá e dou esperança pra ela, né? E fico com a menina, que sacanagem. Porque eu não tenho intenção de continuar, de fazer nada assim muito sério. E a menina gosta de mim. É consciência. Por que ele te pediria desculpa depois de ficar com você? Desculpa, Isa, isso não é normal, né? Depois de ter uma noite tão agradável. É porque não foi consciência do gajo, tá pesando. O Turco falou, essa menina gosta de mim, eu não gosto dela e coitada, sabe? Assim, gente, então. Aí ele falou, ainda bem que eu não tirei sua virgindade. Eu falei que não tinha motivo para ele pedir desculpa, foi tudo consensual e eu gostei muito e ele não aceitou. Ele não aceitou sair comigo na próxima semana. Mas depois sim, porque Isabela marcou em cima até esse homem, né? Depois disso ficamos mais uma vez até chegarmos nos finalmentes, entendeu? Beijar, abraçar, serviço completo, bom dia, amor, casal. Pra gente não é. Você não existe, Isa. Vocês não existem enquanto casal. A portuguesa foi amiga dele, mesmo namorada, amiga dele por 8 anos. No 9º ano, quando ela foi apresentada à família, ela virou uma kız arkadaş, aí uma amiga namorada, uma coisa assim, tá? Ainda assim não era coisa, não dá, gente. Namoro aqui é pra casar. Mas era um flerte dele também, que quase virou namorada, porque ela foi apresentada à família e a família não aprovou. Então ela não chegou a ser sevgili, nişanlı, muito menos, namorada, tá? Você, menos tempo de chão que a portuguesa, mas vocês duas são um flirt dele, porque a família não conhece, e não? Então, eu quero parar aqui já e te dizer que você, linda, não tá namorando, não. Isso que vocês têm um namoro aos moldes ocidentais? Sim. É pra você? Sim. É pra ele? Não. Nem ele reconhece isso como namoro. Essa é a verdade. Você vai virar namorada dele só a partir da hora que ele te socar lá dentro da casa do tio Ali. Fora isso, você é um flirt dele. E você é descrita como um flirt dele para os amigos e demais pessoas. Eles querem que ele case com a filha do seu Mehmet, tá bom? E principalmente não casar com uma gavur, né? Que aí no caso é uma não muçulmana. Mas reconhece que os pais preferem que ele se case com uma turca. E é turca ainda por cima, não é libanesa ou outra coisa não, tem que ser turca. Eu conheço o pai dele na condição de amiga, conhecida. Claro, né, Isa? Viram como é que é aquela explicação, aquele blá 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 todo meu aqui, veio em uma sentença dela? Eu conheço o pai dele como uma amiga. Pois eu e minha mãe sempre íamos ao comércio deles, inclusive levávamos para eles algumas coisinhas, para eles experimentarem, tipo brigadeiro, né, e coisa brasileira, para ver se eles gostavam. Aposto que não, porque eles não gostam. Eles têm um paladar muito suave, não gostam de comida que não seja turca, tá? Aí a minha mãe até hoje faz isso. O pai sempre me tratou muito bem, mas não sabe, ou finge que não sabe. O flirt dele. Talvez o velho saiba que você é um flirt. Eu acho que nem isso. Continua ela, eu não conheço a mãe, porque ela passou 8 meses na Turquia devido a um problema de saúde e só voltou depois que eu vim pra cá. Não conhece e nem vai conhecer, né, Isa? Esse aqui é o negócio.
Porque o pai tá lá no comércio, então você chega lá como cliente e sai como cliente. Você não tem nada a ver com esse menino. Pra ninguém. Nem pra mim, Isa. Entendeu? E eu não falo isso... Gente, eu tô olhando pra lá e tenho que olhar pra cá. E eu não falo isso pra te ofender, pra te machucar, mas nem pra mim. Porque I know better. Entendeu? Você entendeu, né? Ai, então, a minha mãe conheceu a mãe dele e disse que ela é uma senhora muito simpática. Mustafa esconde o nosso relacionamento dos pais. Aí, ó. Mas, sinceramente, eu acho que o pai desconfia. Porque você quer, tá, Isa? O pai dele não sabe, não. E não se importa tanto. Ela querendo. Ela tá igual aqueles meninos aprendendo cognição, né? O bloquinho redondo na coisinha da estrela. Ela quer enfiar o negócio redondo no formato da estrela por goela abaixo, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Amada, pai sabe não. Se o velho souber, ele vai falar, meu menino é homem, ele faz o que ele tem que fazer na rua, que não traga isso pra dentro de casa, não soca isso pra goela abaixo da gente. Ele faça o que tem que fazer fora de casa, saúde a todos. Ele é super próximo da minha mãe e ela gosta muito dele. A minha mãe falou que eu demorei pra encontrar alguém, mas eu fiz uma ótima escolha. E eu concordo. Ele é muito atencioso comigo. Nossa, mãe. Oh, mãe da Isabelle. A senhora deve estar brava comigo aqui agora, mas eu tô fazendo isso pela filha da senhora, tá? Não, ele é uma ótima pessoa sim, mas, mãe da Isabelle, ela não é aceita nessa cultura. E não será. Não fica colocando paninhos quentes porque ele é um rapaz bonito. É, lindo, lindo. É um rapaz legal, aciado, né? E você vê que ele tem todo o jeito de um cara bem criado. Um cuti-cuti, mas não é pra sua filha, porque eles não vão deixar. Ela não tem esse aqui, ó, o sangue. Sua filha é linda, sua filha é inteligentíssima. Não dá. Primeiro, gente, desculpa pela câmera, tá? Minha câmera tá ruim, não consegui resolver, então vamos botar só a voz mesmo. Vem deixando o seu like, dá aquela moral aqui no canal, tá? Para essa história nova da Dani Boggioni, onde a moça tá sonhando que tá num relacionamento, mas ela nem sabe, né? Muito triste a gente ter que dar uma notícia dessa, assim como a Dani tá fazendo com a moça, e acabar com o sonho da moça, da mãe, achando que até o pai aceita ela. Gente, o pai trata a moça bem porque está na loja e, como a Dani mesmo falou, como uma cliente, ele trataria qualquer pessoa bem porque ele tem que tratar os clientes bem. E não necessariamente porque é alguma coisa do filho dele, não necessariamente porque é a namorada, porque nem perto disso, né? Então, nesse caso aqui, não temos, não, uma namorada. E sim, um cara que quer aproveitar e de tanto que ela foi em cima, porque pra gente o que ela tá fazendo não é nada demais. Aqui fazem até pior no Brasil, as pessoas não têm essa visão de que isso é algo ruim, né? Mas lá, pelo visto, é uma moça que até então nunca tinha tido uma noite com homem nenhum. E logo ali para um cara que nem a família não apresentou, já estava disposta a perder o que lhe é de mais caro ali, de mais importante que ela guardou tanto, por um rapaz aí que nem levou ela para conhecer a família. Então eu acho que aí entra a questão do homem, como gosta de aproveitar um pouquinho também, apenas usar a moça ali na hora que ele quer, né, um chamego. Aí, olha o que aconteceu aqui no final das contas. Ela voltou para a Turquia. Nem ele, nem a mãe dele, nem o pai dele, nem eu, nem a turma do gargarejo. Só você e sua mãe. Esse amigo não sabe que estamos juntos. Por quê? Que amigo é esse, gente? A moça voltou para a Turquia para concluir lá a tal bolsa que ela tinha ganho. Voltou para a Turquia. E quem viu o apartamento, quem correu atrás de tudo, foi o Mustafa lá dela. Ele que fez tudo, que procurou, que encontrou o apartamento onde ela ia ficar lá por esse período. E quando ela chegou, o cara pediu para o amigo buscar ela, né, no aeroporto. Quando o amigo foi buscar, ela percebeu que o amigo não tinha nada, nenhuma informação de que ela era namorada do Mustafa. Simplesmente ele foi lá buscar uma amiga, fazer um favor para outro amigo e tá tudo certo. E ela falou que nunca viu nada do apartamento, nem falou com o senhorio, nem nada. Tudo quem procurou foi o Mustafa. E ela achando que isso era realmente porque ela estava no relacionamento. Mas a Dani explicou que não era, não. Era porque o rapaz faria isso por qualquer pessoa, principalmente por uma amiga,
porque no país dele ele quer ser solícito, ele quer que o país receba bem a moça, né? Aí o que acontece? Ela foi para a Turquia para fazer a bolsa dela. O cara ficou em Portugal, porque o cara mora em Portugal com a família, tem comércio lá, papelaria e tal. E tem 2 horas de diferença, né, de Portugal para a Turquia, porque ela foi lá terminar a coisa dela de estudo. E aí ela começou a sentir algumas dificuldades, porque, nossa, muito tempo de uso horário a gente não está conseguindo se falar direito, porque eu estudo muito e porque ele trabalha muito. O Brasil, que a Dani deu-lhe uma chamada nela, senhora. 2 horas só, tipo, aqui é meio-dia, lá são 2 da tarde. Como assim tanta diferença? Estão colocando a culpa nessa diferença de horário, né? A mulherada aqui no Brasil vira à noite, meu amor, para falar com os gajos lá de 8 horas de diferença. E eles também. No caso, se ela e ele quisessem, realmente, acho que ela quer, mas ele não. Se ele quisesse realmente, ele dava um jeito nesse tempo aí. Ele sempre frequenta a minha casa nos dias que sai mais cedo do trabalho. A minha mãe sempre o convida e ele vai lá passar tempo com ela. Às vezes ele me liga de lá. A minha mãe também trabalha à noite, a mãe dela é enfermeira. Então durante o dia ele passa na sua casa para ver sua mãe? Não gostei disso. Isabela. E não quer a mulher. Você tá enrolando para que tá indo fazer visita na casa da mãe, né? Eu também achei isso aí muito estranho. Não achei bom ele ficar indo lá passear, não, nem nada disso. E aí a Dani falou que jamais ele deveria ter feito isso, que se ele faz isso na Turquia, de entrar na casa da mãe da namorada, sem a namorada lá, só com a mãe da namorada, que isso dá problema, que isso sai até na televisão, que ele jamais poderia ter feito isso, é considerado uma grande falta de respeito. E a turma do Gargarejo, cuidado aí ao comentar. Eu vou tentar ser bem enxuta no meu comentário, espero que a Isabela... Vamos lá. Ele sempre frequenta a minha casa nos dias que sai mais cedo do trabalho. A minha mãe sempre o convida e ele vai lá passar tempo com ela. Às vezes ele me liga de lá. A minha mãe também trabalha à noite, a mãe dela é enfermeira. Então durante o dia ele passa na sua casa para ver sua mãe? Não gostei disso. Isabela, deixa eu falar uma coisa com você, meu bem. Com todo respeito que eu vou falar isso aqui com você, 2 pontos. Um homem turco não vai entrar na casa de uma mulher sozinha. Aí no caso a sua mãe. Sua mãe é separada, né? Você falou, sua mãe não tem um companheiro dela dentro da casa dela. Ela tá sozinha lá. Eu vi a sua mãe, ela tem minha idade aí, né? Uma mulher jovem, bonita. Não tô querendo falar nada. Só pensa direitinho se isso aqui tá certo. Ele não faria isso, sob hipótese nenhuma. Entrar na casa de uma mulher sozinha. Principalmente na casa da namorada dele, da mãe da namorada dele, mas isso sai na televisão aqui. Não, imagina, não. A Dani ficou até na dúvida, né, se eu colocar esse pedaço na edição ou não, então eu vou repassar aqui para vocês. Ela falou que fica muito feio, que não é certo, e pediu o pessoal da Turquia para ajudar ela falando sobre isso, que jamais ele faria uma coisa dessas. O que eu acho? Que o cara pensou, conseguir dar uns amassos ali pra cima da filha, vai que eu consigo pra cima da mãe também, né? De repente, supostamente, passou isso aí na cabeça dele. São brasileiras, o povo brasileiro já não é tão bem visto lá fora. Pessoal, uma mulher sozinha, ela está me convidando para entrar na casa dela, então eu vou lá que vai que sobra ali uma casquinha para mim de alguma coisa. E que no país dele, jamais ele faria isso. Ele está em Portugal, morando em Portugal com a família, mas a cultura permanece. Ela falou, jamais ele deveria ter feito isso. E ainda o moço 2 vezes mandou dinheiro para ela. Mandou uma vez 50 euros, depois mandou mais 50 euros, quando ela estava na Turquia e ele estava em Portugal, né? E aí ele disse que era porque ela estava... para ela comer um docinho, para pensar neles e tal, para aproveitar o doce por ele. E a Dani falou, não aceite isso não. Por que ele tá te mandando esse dinheiro? Ué, gente, porque eu acho que ele tá pensando que tá comprando ela. Na minha cabeça, ele acha que tá comprando ela, que ela é uma propriedade dele, que ele vai chegar, vai usar a hora que quiser, basta mandar um dinheirinho ali para ela se sentir presa, né? De certa forma, cada vez mais enroscada num relacionamento que nem existe e continuar dando para ele o que ele quer, né? Porque ele é um moço solteiro, não é casado e tem coisas que ele quer e que as outras não vão dar. Mas ela vai, né? Ele teve uma namorada que era portuguesa e agora essa segunda namorada, que é a Isabelle aí da história,
que é brasileira. Em turca, não. E a Dani falou, claro que não, turca não, porque ele sabe que a hora que ele namorar uma turca é para casar. Não vai ter namorido, namorico, docinho, noites aí adentro. Não vai ter que casar. Então ele quer aproveitar muito bem, lindamente a vida dele, até um dia talvez encontrar uma turca que ele se apaixone para casar. Por enquanto ele vai ficar enrolando ali as desavisadas, né? Se você chegou até aqui no vídeo, a palavra-chave de hoje é amizade colorida. Escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. E se você quiser assistir a história completa, com todos os detalhes, tudo que a Dani contou sobre essa história, o link do vídeo completo tá aqui na descrição. É só você clicar para lá assistir no canal da Dani Boggioni, tá? Um canal muito interessante e muito importante que as pessoas deveriam seguir muito mais ela para saber de tudo e ficar muito mais informado. O trabalho dela é muito importante, tá bom? E até o próximo vídeo.